Olá, mulheres corajosas, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre Sara e as virtudes de Sara. Muitas das vezes a gente fala de Sara como alguém que só errou, né? O episódio que teve com Agar. E aqui eu vi vários pontos que Sara teve, as virtudes que Sara teve. Então, eu gostaria de estar compartilhando um pouquinho com vocês. Sara primeiro foi muito obediente. A todo momento, Sara era obediente a Deus e ao seu marido. Até porque, se a gente parar um pouquinho para pensar, Deus não veio e falou com Sara, que nem foi com Maria, né? Deus veio e falou com Abraão, né? Abrão, na época. Uma passagem que muito toca o meu coração, né? Que Deus ia tirar eles dali e ia levar para um outro lugar, e dali teria uma descendência enorme. Uma obediência que ela teve por confiar no ministério de seu esposo. Acreditou naquilo que o seu marido falou. Então, ele sai daquele lugar e ela sai daquele lugar, um lugar onde ela estava totalmente confortável, porque eles estavam dentro da sua parentela, tinham condições, né, pensando aqui, a Bíblia não diz, mas eles tinham provavelmente umas condições boas, né, e ali seu marido chega e fala assim, depois de vamos sair daqui e vamos para um lugar que Deus falou, que Deus vai nos mostrar. Então, eu fico imaginando, meu Deus, como seria? E Abraão não era novo, né? Ela não era nova para começar, para andar, porque não é como hoje Deus pegar e falar para os nossos maridos, vamos para outra terra, né? E a gente pegar de ônibus e de carro, de avião. Não, é botar as coisas num camelo e andando, sem saber onde dormir, sem saber aonde eles iam parar, o que viria pela frente. Então eu fico imaginando, meu Deus, quanta obediência Sara teve. E ela confiava, né, no ministério de seu esposo, no seu próprio ministério, né? Consequentemente, o ministério de seu esposo era o seu ministério. Então ela estava ali ombreando seu marido o tempo todo. E eu aprendo muito com isso, né? De a gente estar ao lado dos nossos maridos e a gente estar ali ombreando algo que Deus falou, porque é muito fácil Deus vir falar conosco, a gente tem essa certeza no nosso coração, foi Deus que falou conosco. Agora, quando Deus fala com os nossos maridos, será que a gente tem a mesma convicção? Será que a gente tem o mesmo empenho, a mesma força de vontade de estar ali com os nossos maridos, encorajando, vamos embora, a gente vai conseguir. Então, assim, eu aprendo muito com Sara nesse aspecto, né? Nessa passagem dela estar ali ombreando o marido dela. Tudo que Sara tinha era uma promessa, né? Entrega ao seu marido, e assim ela confiou. Sara foi paciente, né? Apesar do seu marido errar 2 vezes, né? Omitindo que era seu esposo, né? Falando que era seu irmão. Sara foi paciente. Agora a gente imaginar como que pode um marido pegar e falar assim, não, ela não é minha esposa. Mas não foi só isso. Se a gente estudar a fundo, na segunda vez, ela ficou longe de Abraão, porque já era Abraão. Ela ficou longe de Abraão, ela ficou lá junto com as mulheres do rei, né? Ficava lá junto com as mulheres, já tinha 90 e poucos anos, né? Que é praticamente um ano, 2 anos antes. Ela já tinha 90 e poucos anos, e isso você já passa na cabeça, né? Meu Deus, quando a gente é um pouco avançada na idade, fica com um monte de mulheres, que normalmente Abimeleque deveria ter mulheres muito mais novas, e ali Deus guardou ela. Imagina ela, o quanto que ela deve ter se sentido rejeitada, e ela ali paciente no lugar dela, e Deus guardando ela para que Abimeleque não viesse tocá-la. E ela simplesmente aguardou no Senhor, e graças a Deus que ela aguardou no Senhor, e o Senhor proveu que nada tivesse acontecido com ela. O erro de nossos maridos, a gente pega e vai lá e aponta e não tem paciência, e ele não foi só uma vez, foram 2 vezes, né, que Abraão veio e colocou e
e falou que ela não era sua esposa, que ela era sua irmã. Era verdade, ela realmente era irmã, né? Ela não era filha tanto de pai e mãe, mas ela era filha só do pai, então ela realmente era minha irmã. Mas se a gente parar para pensar e falar assim, meu Deus, o que pode ter passado pela cabeça dela de todo aquele momento, esperando, achando que ia ser tocada por um outro homem que não era, né, o seu marido. Eu fico imaginando, meu Deus, que paciência essa mulher teve e confiança no Senhor, né? E aprendo muito também com essa virtude que ela teve. Então, Sara errou por amor, né? Sara imaginava que era Deus que estava impedindo ela de gerar. Acredito que o amor que ela tinha por Abraão, né, por Abrão, de saber que estava ali tentando e não conseguia, os anos se passavam e cada vez eles ficavam mais velhos, isso acabava frustrando ela, né? Então, dentro das leis que tinha na época, ela não estava errando, né, nesse aspecto. Mas ela errou no sentido de não ter sido direcionado pelo Senhor para fazer isso. Esse é o aspecto que ela errou. Então, assim, nós sabemos que até hoje sofremos consequências sobre isso, mas eu vejo que também não saiu da vontade do Senhor, porque Deus tem um propósito para cada coisa e as coisas só acontecem dentro daquilo que Ele permite. Então, Deus permitiu que acontecesse esse erro, né? E Sara foi, a próxima virtude que eu vejo é que Sara foi uma ótima mãe, né? Ela soube educar Isaac. Os estudos falam que Isaac foi um dos homens mais admiráveis na história da Bíblia, né? Então, e ela teve também o cuidado e o amor e o carinho de Deus de guardar para que ela visse seu filho adulto, apesar de não ver a descendência, até porque a gente tem que entender que ela já era avançada na idade, mas ela viu o seu filho ficar adulto. E uma das coisas que a Bíblia mesmo fala é que honrar pai e mãe é você dar bom testemunho, né? Então, eu vejo aí que ela foi coroada com o que Isaac fez, com o que Isaac foi, com o que Isaac representou, né, no mundo espiritual, no plano espiritual, na Bíblia, e naquilo que Deus colocou para ele. Então, ele teve bom êxito, assim como nós também temos isso no nosso dia a dia, levar com que nossos filhos tenham bom êxito naquilo que Deus espera deles, né? Então, que a gente possa estar aprendendo com Sara também, de estar direcionando os nossos filhos para que eles vivam aquilo que Deus tem na vida deles. Então, assim como nós, mulheres, esposa, mães, também erramos no nosso dia a dia, né? Nós temos fraqueza, temos defeito, né? Mas com Deus nós somos capazes de vencer, com Deus nós somos capazes de ter bom êxito em tudo aquilo que Ele confiou a nós, né? Então, que possamos estar aprendendo com Sara, que possamos estar sendo encorajada, né, com a história de Sara, e que cada dia mais a gente possa estar vivenciando aquilo que Deus tem para a nossa vida, sendo como filha de Deus, como esposa, como mãe, e dentro da sociedade, né? Que a gente possa estar dando bons frutos com os nossos testemunhos, tá? E não focar só nos nossos erros, porque muitas das vezes a gente só foca no erro de Sara, ou focamos naquilo que nós não tivemos bom êxito. E apesar de muitos erros, nós temos inúmeros acertos, e que a gente possa estar entendendo e evoluindo e aprendendo que os nossos acertos para que o reino de Deus cresça. Então, essa é a mensagem que nós temos aqui, tá? Fiquem com Deus, até a próxima.